Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Essa noite eu quero falar do reino dos céus. Quantos de nós já têm clareza o que é o reino de Deus? Se nós olhamos o Evangelho, ele mostra coisa muito interessante, mas a palavra de Deus, Jesus, sempre vem para indicar realmente para o reino. E essa noite Deus me tocou no coração para falar sobre o reino. Só são 3 versículos, que é no 44, 45 e 46. E desses 3 versículos, só quero trazer 2 pontos de cada versículo, que é muito interessante, para deixar claro assim, o que realmente é o reino e qual é o significado que o reino tem para mim. Quanto você acha que vale o reino para você? Qual que é o valor que ele tem? Capítulo 13. Mateus capítulo 13. Diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem escondeu depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura uma boa pérola. Encontra uma pérola de grande valor e foi e vendeu tudo que possuía e comprou. Até que primeiramente, Senhor, nós queremos continuar a Tua presença, pedir que realmente Tu possa nos abençoarmos. Tu possa nos mostrar qual o valor do reino para a nossa vida, Senhor, a importância. E essa noite nós queremos pedir que Teu Espírito Santo possa tocar nosso coração. Nesse momento possamos esquecer realmente o mundo lá fora, Senhor, o problema de amanhã que temos que resolver, Senhor. Que possamos realmente estar de coração aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possa nos ungir, Senhor, para trazer a Tua palavra. Isso queremos pedir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É muito interessante se nós falamos do reino, porque se nós olhamos o Velho Testamento, lá os profetas já sempre apontavam para virar o rei dos reis. Se nós olhamos todos os do povo do Antigo Testamento, ficava esperando para esse reino. E eles achavam que era um reino terreno, algo que pudesse ser visto. E aí nós vejamos, quando chega o tempo de Jesus, as pessoas não conseguem entender. Mas o que eu vejo assim, mas quando nós olhamos, quando começa o Novo Testamento, e aí quando aparece João Batista batizando no deserto, ele diz uma coisa muito interessante, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E aí nós olhamos o ministério de João Batista, ele vai falando realmente, arrepender, porque vai estar chegando o reino. E aí nós vejamos, se nós continuamos lendo a palavra de Deus em Mateus, quando você continua lendo, e aí começa aí Jesus vem para batizar, né? Aí João Batista batiza, aí passa os 40 dias no deserto, que Jesus é de jejum, aí Jesus volta, é tentado, e aí Jesus começa o seu ministério, e ele começa dizendo que é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus que ele falou depois do batismo, que chegou o reino dos céus. E realmente, o que é o reino dos céus? E aí nós vejamos, se nós olhamos assim no capítulo 13, Jesus começa quase falando o capítulo inteiro do reino dos céus. E ele começa muito interessante, que lá no 13, ele começa falando do semeador, a parábola do semeador. E aí Jesus vai contando um monte de parábolas para mostrar o que é o reino. E o reino, a parábola é uma coisa que nós conhecemos, que Jesus mostrou na época que as pessoas conheciam. E por isso que ele fala que é semelhante. Porque a parábola fala que é semelhante ao reino dos céus? É algo que as pessoas, elas tinham bem claro somente o que é. É como que uma coisa nós conhecemos no nosso dia a dia, e aí Jesus chegasse nos dias de hoje e falasse: não, o reino dos céus é semelhante àquilo que é bem familiar no meio de nós. Nós teríamos facilidade de entender, de fazer uma comparação. E aí nós vejamos, né, em Mateus 13, Jesus começa falando do semeador. E aí ele vai falando do semeador, reino dos céus. Obrigado, Deus te abençoe.
E aí por diante, depois vem da parábola do trigo e do joio. Depois ele fala do grão de mostarda, do fermento. E aí ele explica a parábola do joio e assim por diante. E aí ele chega no versículo 44, ele fala assim, o reino dos céus é semelhante o quê? A um tesouro escondido. Um tesouro escondido. E aí se nós olhamos para a palavra de Deus, por que Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido? Porque não é visto. Um tesouro ninguém não acha, né? Um tesouro escondido porque está escondido. Se nós olhamos assim, a palavra de Deus mostra que realmente o reino dos céus, ele não está a olho nu das pessoas naturais. E aí nós vejamos por que as pessoas têm tanta dificuldade de ver o reino dos céus, porque se nós olhamos como pessoas naturais, nós não vamos enxergar. E eu não vou conseguir olhar, porque Jesus já fala que ele é semelhante a algo escondido. E ele fala assim, realmente o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido que o homem cavou e achou. Né? E aí ele vendeu toda a história lá que nós vejamos. E aí nós vejamos, e por que é isso? Porque Jesus está mostrando algo que está encoberto. E aí nós vejamos por que isso acontece muitas vezes, as pessoas estão na igreja e elas não conseguem assimilar o que é realmente o reino de Deus. Quando alguém toma uma decisão, as pessoas elas acham que é loucura, porque se nós somos naturais, nós vamos ver o mundo natural. E aí nós não conseguimos entender realmente o que é o reino. E a palavra realmente diz, porque se nós olhamos lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo fala o que é o seguinte. 2 Coríntios 4, versículo 3, ele diz o seguinte, ó. Mas o evangelho está encoberto para os que estão perecendo. Ele está encoberto. O apóstolo Paulo fala o evangelho, ele não está claro. Se fala da palavra de Deus, mas as pessoas não conseguem realmente do que é o evangelho e o reino. E mais ainda, se nós olhamos em Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, versículo 26, diz, ó, o mistério que está oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. E aí eu vejo assim que a palavra de Deus, era quando Jesus fala do reino, o apóstolo Paulo escreve para as igrejas, realmente, o reino é algo oculto. Se nós queremos entender o reino, não tem como que nós olhamos, não é algo, porque algo parece que falta alguma coisa. E aí entra um versículo muito interessante que, abre, só vira a folha lá no versículo 13. Mateus 13, versículo 13 em diante, quando Jesus ele conta por parábolas. Eu sempre me questionei por que Jesus fala essa explicação da parábola. Do 13 em diante, né? Jesus mostra que o reino de Deus, as pessoas têm muita dificuldade, por que ele conta em parábolas? E ele diz o seguinte, ó. Por isso ele fala no meio em parábolas. Por que ele fala meio em parábolas? Para que, vendo, não veem, ouvem, mas não ouvem, e nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo e ouvirem, e nunca entenderam. Vendo e vereis, e jamais recebereis, porque o coração deste povo se tornou insensável. É como os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que não vejam. Nem ouçam com os ouvidos, nem entendem com o coração, nem se convertem, nem os cure. Uma coisa assim parece meio uma paranoia, né? Jesus fala assim, mas eu estou falando em parábolas porque as pessoas não entendem. Jesus está falando assim, eu estou trazendo uma palavra, realmente, por que eu falo em parábolas? Porque eles perguntaram para Jesus, por que está? Não, para se cumprir a palavra de Isaías. As pessoas ouvem, mas elas não entendem. Escute, mas não compreende. Se nós olhamos, a grande parte das pessoas, elas todas já ouviram o Evangelho. Quantos que compreenderam o Evangelho? Se nós olhamos, todos nós, quantas mensagens no evento da internet nós vejamos, quantas palavras de Deus nós ouvimos, quantas as pessoas, elas até repetem o Evangelho, mas será que ela realmente entende o que a palavra de Deus está querendo dizer sobre o Evangelho? Será que isso é algo realmente que eu consigo entender? Porque Jesus falou, mas o reino dos céus assim, por que eu falo? Porque Maria não vai entender mesmo. Será que nós somos alguém que realmente entendemos quando Jesus fala algo?
Quando a palavra de Deus fala algo no nosso coração, nós lemos o texto e eu consigo realmente assimilar isso para a minha vida. Nem do irmão Fernando que falou lá do Salmo 122, né? Será que aquilo se torna real? Aquilo eu posso fazer e aquilo vem para a minha vida, eu entendo claramente o que Deus quer dizer? Eu vejo assim que muitas vezes nós não conseguimos compreender porque Jesus já realmente ele fala isso. Por que as pessoas não entendem? Porque se nós continuamos lendo, ele explica para os discípulos para diante, e ele fala assim que realmente, aí ele explica a parábola em particular para quem? Para os interessados. Se tem um tempo nos dias de hoje, onde que as pessoas não estão mais interessadas pela palavra. As pessoas elas querem o reino de Deus, mas quanto se interessa pela palavra? Quantas pessoas, é a mesma coisa, se quanto hoje a mensagem vem, é obrigação mesmo falar por mensagem, é obrigação mesmo falar para a palavra, a mensagem ela vai mesmo, hoje a internet ela vai muito longe, mas quantas pessoas conseguem realmente entender o reino? E elas não conseguem entender o reino de Deus porque elas não se interessam. E elas não têm, nós vejamos, Jesus explica profundamente as parábolas para aquelas pessoas que estavam à sua volta, que eram os seus discípulos e as pessoas mais próximas. E aí nós vejamos, ele mostra realmente o que é o reino de Deus. Porque nós vejamos que ele conta essa parábola que é algo escondido. Se é algo escondido, como que podemos achar? Só quem procura. Na parábola, Jesus conta um homem que procurou, ele achou porque ele cavou. Tem como encontrar algo se você não vai atrás procurando? Você só encontra algo que está escondido se está disposto a procurar. E por isso que a palavra de Deus lá em Provérbios 8:17 diz assim, ó, ama os que me amam. Salomão que ele está falando. E quem procura, o encontra. Interessante, né? Nesse dia eu falei na quinta-feira, né? Jeremias 29, o 13 em diante. Quem me buscar de todo o coração, me encontrará. Deus não está falando, ó, quem me buscar de todo o coração, ele vai me encontrar. Não tem que buscar. E nós vejamos mais ainda, se nós olhamos lá em Mateus 7, versículo 7, Jesus está falando agora, ó, peça e lhe será dado. Busca e encontrarão. Bate, a porta se abrirá. Como é que vamos encontrar o reino de Deus se nós estamos dispostos a procurar? O reino ele é encontrado porque está oculto. O reino é algo que realmente nós possamos falar, mas se você não tem interesse de buscar na palavra, você não vai encontrar. Por isso que nós vejamos tantas pessoas que conhecem tão pouco de Deus. Elas têm tanta dificuldade a obedecer a Deus porque não conhecem o reino. Elas têm tanta dificuldade porque elas não estão dispostas a cavar onde? Na Escritura. Nós podemos olhar, então, o campo seria o quê? A palavra de Deus, a Escritura, nós estamos dispostos a cavar para achar o tesouro? Quando o salmista ele fala assim, eu guardei minha palavra no coração, para quê? Para não pecar contra Deus. Mas como que eu posso entender essa grandiosidade de Deus? É a partir do que eu estou disposto a buscar aquilo que está escondido. E se tem uma coisa nesses tempos hoje difícil, as pessoas elas querem buscar algo, né, que tem que buscar, realmente tem que se esforçarmos. E quando Jesus falou, por que as pessoas ouvem e não entendem? Porque elas não estão interessadas. Porque nós vejamos o Evangelho de Jesus, as pessoas também elas corriam atrás de Jesus porque elas queriam ser curadas, elas queriam uma bênção, elas queriam multiplicação, elas queriam um benefício, mas elas nunca entenderam o verdadeiro Evangelho. Se nós olhamos realmente o Evangelho, quando Jesus, depois de multiplicação dos pães, e aí ele vai indo para frente, e aí ele começa pregando uma pregação mais dura, e aí ele começa a falar do reino dos céus, se quer o reino dos céus, tem que comer da minha carne. E aí as pessoas se escandalizaram, por que se escandalizaram? Porque elas não conheciam realmente o que Jesus estava falando do reino. Era muito oculto, é algo assim sobrenatural. E eu vejo assim, o reino ele é sobrenatural, mas não dá para enxergar realmente, né? E quem quer, se nós queremos encontrar realmente o reino de Deus, o que nós temos que fazer? E não é no modo natural. Né? E eu vejo assim que é muito interessante, porque ele está oculto.
E aí nós encontramos a palavra mais bonita que vejo assim, quando Jesus fala para Nicodemos, um homem sábio, um homem que entendia de toda a lei, um homem que já era velho, tinha conhecimento do povo de judeu. E aí Jesus falou: ó Nicodemos, você está enxergando tudo no modo natural. Mas se você quer ver realmente do reino de Deus, você tem que nascer de novo. Porque quem nasce na carne, só vê na carne. Se quer olhar no Espírito, tem que nascer no Espírito. Eu vejo assim que muitas vezes as pessoas, elas têm uma boa visão, elas têm algo assim muito grande, mas elas sempre estão olhando onde? Como na carne. E aí elas têm dificuldade de reconhecer o reino de Deus, como Nicodemos. Aí o que Jesus falou a Nicodemos? Tem que olhar no modo espiritual para realmente encontrar. E aí a palavra de Deus, quando Jesus fala que o reino de Deus é semelhante ao que é algo escondido, porque você tem que querer buscar. Você tem que querer conhecer o reino de Deus. Se você não quer, ele sempre vai estar oculto. As grandezas de Deus vai passar na tua frente e você não vai enxergar. E quando a trombeta tocar, você vai ficar. Você nem vai enxergar. Não está oculto. Isso que Jesus está falando do reino. O reino é algo que olhando humanamente não dá. Porque o que você vai sentir realmente o dia que Jesus vai reunir o seu reino? Você vai sentir falta das pessoas que realmente que nasceram de novo. Foram aquelas que realmente procuraram aquilo que estava escondido, buscaram o que estava oculto. Eu vejo assim que isso é uma grande diferença, assim como Nicodemos. Não é? Tem que nascer de novo para você realmente encontrar o reino de Deus. E outro ponto que eu quero estar no versículo 45, que ele fala assim, ó, o reino dos céus também é semelhante ao quê? Uma pérola de grande valor. Se você já encontrou o reino, quanto ele vale para você? Que valor que você acha que o reino tem? Você já meditou uma vez quanto vale o reino para você? Nós olhamos aqui que Jesus ele mostra dois exemplos de dois homens diferentes que encontraram algo de muito valor. E aí o que nós encontramos aqui? O que esses dois homens fizeram? Venderam tudo o que tinha para conseguir algo de valor. E aí se nós olhamos para nós mesmos, para mim e para você, o que você troca uma coisa pela outra? Você troca algo se você acha outra coisa mais valiosa. Não é verdade? É muito fácil trocar algo de menos valor por uma coisa de mais valor. Se eu tenho uma casa, você tem a tua casa, de repente parece uma casa bem melhor. Você tem dificuldade de trocar? Você tem dificuldade de vender ela? Até preço menor para vender, porque o que você quer pegar? Algo de mais valor. Se você tem um carro usado e você pode comprar um carro zero, você tem dificuldade de fazer algo? Muito simples, você nem pensa. Só os que são apaixonados por carro velho que têm dificuldade, né? Mas a grande parte não. Né? A grande parte não tem nem, né? Nem fica com saudade do carro antigo. É muito fácil realmente nós trocar algo que faz parte da nossa vida e se encontramos algo que vale muito mais. E aqui nós realmente, Jesus conta esse texto que realmente quanto o reino de Deus vale. Se o reino não vale muita coisa, porque você nunca encontrou esse reino. Porque se nós olhamos a palavra de Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a alguém que encontra algo de muito mais valor. E aí ele abre mão de tudo para ter aquilo de valor. E aí eu vejo assim, quanto que esse reino realmente ele é importante para nós. Será que nós trocamos tudo pelo reino dos céus? E aí eu vejo assim, como que as pessoas elas nunca entenderam o que é o reino. Porque elas não trocam nada pelo reino. Eu falo assim com os irmãos muitas vezes, até dos outros pastores, eu achava que começou a pandemia, que as pessoas realmente elas se iriam dedicar para o reino, porque elas iam ver uma esperança que realmente o reino é mais importante, mas não. Hoje nós vejamos que o reino não tem valor nenhum para as pessoas. As pessoas trocam as coisas de Deus por qualquer coisa.
As pessoas acham que a máscara ela é mais poderosa do que fazer parte do reino de Deus. Elas acham que realmente fazer alguma coisa é muito importante, mas de um reino do Senhor. Jesus fala que aqui nós vejamos o semelhante. O reino de Deus é semelhante, e as pessoas que encontram, elas trocam tudo. E eu vejo assim, por que alguém que encontra o reino, ele larga tudo? Porque realmente encontrou algo de mais valor. A hora que nós temos a maior dimensão, que realmente o que Jesus está falando, o que é o reino de Deus, eu não tenho dificuldade de trocar. E eu não tenho dificuldade quando eu leio o texto lá que Jesus fala, eu não vim trazer paz, mas espada. Eu não tenho dificuldade os amigos que estão contra o evangelho, deixar eles para o lado, porque eu vejo assim, o reino dos céus é muito mais, é uma coisa que vale muito mais para mim. Quando eu leio o texto que Jesus fala assim, que muitas pessoas próximas serão contra mim, que eu vim trazer a espada, porque mães, né, filhos, noras e genros serão contra. Mas eu não tenho essa dificuldade, porque eu reconheci o reino de Deus é uma coisa muito mais valiosa. E aí eu consigo entender o que Jesus está falando, porque ele está falando algo de coisa de muito mais valor. Eu vejo assim, quando nós entendemos o que Jesus está falando do reino, e aí aquilo vai se me tornar uma coisa muito mais importante. E eu vejo assim, que quando eu comecei a entender realmente o que é o reino de Deus, eu nunca tive dificuldade de abrir mão por causa do reino. Eu nunca tinha dificuldade de abrir mão, que tinha um encontro, tempo que tinha até mais compromisso para ir lá em Campo Grande, numa reunião. Falei, não, dava um jeito. Eu nunca tinha dificuldade de deixar o mercado com a minha esposa cuidando para fazer algo do reino. Eu nunca tinha dificuldade. Eu nunca tinha dificuldade mesmo assim de buscar as coisas de Deus, porque veja assim, que como que Deus, Ele me ofereceu o reino, de fazer parte, algo que é eterno. Deus realmente, Jesus, Ele veio nesse mundo, Ele veio trazer o reino e Ele morreu, para eu e você nos fazermos parte desse projeto de Deus, e fazer parte de um reino que nunca acaba. Basta você olhar o Apocalipse, quando Jesus fala assim, mas quando Jesus volta, na segunda vinda, contra o anticristo, vem a igreja, todos que vão fazer parte do reino, e aí vão governar 1000 anos. E aí depois dos 1000 anos, e vai indo embora, nós não temos noção quanto que é a eternidade. E isso não é mais importante do que ter os compromissos que você tem? Isso não é mais importante das pessoas que estão em volta, não querem saber do evangelho, você ainda quer ser amigo? Porque Jesus já falou, quem é amigo do mundo, é inimigo de Deus. E por que nós temos essa dificuldade? Porque não entendemos o reino, nós olhamos com olhos humanos. E aí quando Jesus fala que nós temos, eu olho com os olhos naturais. E em Mateus 16, 25, quando Jesus fala assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Eu não vou entender isso. Por que eu tenho que abrir mão de tudo? Mas se eu realmente entendi, né, o que é o valor do reino de Deus, eu não tenho dificuldade de morrer para o mundo. Porque encontrei algo de mais valor. Eu encontrei algo que vale muito mais. Eu encontrei algo que vale, que não, né, não tem como trazer em palavras qual que é o valor. E por isso que Jesus fala, quem ama mais sua esposa, seus filhos, e assim por diante, não serve para o reino, porque o que vale mais? O reino de Deus. Então veja assim que, quando Jesus ele quer trazer essa visão do reino, qual que é o valor do reino? É semelhante, ele traz essas duas figuras, dessa palavra, algo assim, quando a pessoa encontra, ela está disposta a abrir mão de tudo. E por que as pessoas não abrem mão de tudo? Porque realmente elas não encontraram o reino. Quando eu realmente encontro esse reino, quando eu realmente consigo entender o que Jesus ensina, eu troco tudo. Eu troco o meu vício pelo reino. Eu troco até minha folga pelo meu reino. Eu troco o meu compromisso, falo para as pessoas que hoje não dá pelo reino. Porque eu achei algo que vale mais. Mas eu só faço isso se realmente isso vale mais.
Senão vou ter dificuldade. E nós vejamos assim que nesses dias que está se passando, a palavra de Deus já diz que o reino ele está aqui. E Jesus vem buscar a sua igreja, que é seu reino. E o que você acha que é mais importante? Como é que é triste quando as pessoas elas acham que esse mundo é mais importante, porque no Mateus 5, do 26, Jesus diz lá, né, que quem quer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquilo que nós achamos que é importante, mas tudo passa. Por que eu falo que o reino de Deus, quando nós entendemos que aquilo que Jesus está falando, algo que é eterno, é muito mais do que o passageiro. Porque a tua vida, ela vai passar. Os teus relacionamentos, eles vão passar. Quem é casado, um dia um vai ficar viúvo primeiro. Não tem jeito. A tua casa, outro alguém vai morar. Teu carro vai se acabar. Teu emprego, um dia vão te mandar embora ou você vai sair. Tua empresa, ela acaba. Do mercado Mato Grosso, quantos anos tinha? Acho que 30 anos. Não acabou? A família da minha esposa, que era tudo Herão Moreira, hoje só está a Alzira que está aqui. Não mudou? E aí por que nós se agarramos daquilo que passa? Por que você está preso daquilo que vai se acabar, que a ferrugem, Jesus fala que vai se sumir? Porque você vai sumir junto. E por isso que o reino ele é tão importante, quando nós encontramos que o reino ele é algo extraordinário, porque veja assim, aquilo não passa, é eterno. E quando Jesus fala que quem é de Jesus, ele já é vencedor, porque não importa se as coisas passam, porque eu não passo, porque o reino não passa. Eu vejo assim que a palavra de Deus, quando Jesus fala o reino de Deus, céus é semelhante, porque ele quis passar, como que é na realidade. Quem não vende tudo? Se imagina só, você sai andando, está cavucando lá no quintal, você acha um monte de tesouro, né? Onde que vale 200 milhões, você não larga tudo que se tem. Porque não tem significado aquilo que se tem, você pode abandonar mesmo. Porque você achou alguma coisa de mais valor. E é isso que Jesus está falando, quando nós achamos algo de mais valor, nós não temos dificuldade de abrir mão. E por que nós temos dificuldade? Porque realmente nós nunca encontramos o reino. Nós estamos presos nos nossos olhos naturais. Aí achamos difícil adorar a Deus, achamos difícil, né, abrir mão uma coisa para fazer a vontade do Senhor. Tudo é pesado, porque não achei nada de mais valor. E a palavra nos mostra que realmente o que Jesus ensina, que quem acha, troca. Se você não acha que é bem assim, então Jesus é um mentiroso, porque ele fala assim que o reino dos céus é semelhante a alguém que acha um tesouro, vende tudo e troca. Também é semelhante a alguém que acha uma pérola de valor, ele vende tudo e troca. E ele está falando, quem acha, troca. E tem como Jesus não falar a verdade? E se nós não trocamos, porque nós não achamos ainda o reino. Nós estamos olhando de olhos naturais. E nós temos que cuidar para não ficar perdendo tempo, né, achando que somos brincando de ser crente. Nem eu sempre falo, né? Brincar de ser crente, vai para o inferno igual. Não é? Porque Deus não brinca de ser Deus, nem o diabo de ser diabo. Deus, ele é justo. Você brincou, pulou. Não é verdade? Porque ele não vai obedecer, não vai sair, porque ele está oferecendo. Jesus, ele veio aqui e ele traz para trás a palavra para mostrar para a gente qual que é a importância do reino. E aí nós vejamos se nós cremos na palavra de Deus ou não. Isso é muito interessante, né? Se eu creio ou não, não tem diferença nenhuma. A vida, ela é como ela é, né? A Deus vai cumprir o seu mandamento, se eu acredito, não. É como que eu sempre falo, né? Que eu falo assim, se nós queremos acreditar a regra da vida ou não, o problema é da gente, porque a vida é como ela é. Se eu acredito na verdade, eu crio a minha verdade, o único que se engana, como o Tiago fala, somos nós mesmos. Eu posso me criar uma bolha e acreditar na minha verdade, mas não é a verdade.
A verdade que Jesus está falando é que aquele que encontra o reino de verdade, ele troca tudo. Isso é mais importante de tudo. Porque eu achei algo que vale muito mais, que é a eternidade. E fazer parte. Você imaginou? E às vezes me penso assim, imagina quando Jesus vem e vai distribuir o galardão daqueles que foram fiel. Né? Se imagina quando tocar a trombeta, você já está lá. Né? E aí você vai estar naquela coisa que o apóstolo João, quando ele fala assim, que ele não conseguiu nem explicar o que é o céu, que ele fala as ruas de ouro, uma coisa assim, de tão grandioso, porque ele viu algo que não pôde ser explicado. E o apóstolo Paulo também, ele fala, eu fui no terceiro céu, não dá para explicar o que está, nem o olho viu, nunca verá aquilo que é eternidade, fazer parte do reino de Deus. Porque eles viram algo que vale mais. E quando descobrimos que algo vale mais, nós trocamos tudo. E aí, só para encerrar, eu quero falar assim, você tem que assistir o filme, não sei se está ainda, 90 Minutos no Paraíso. É muito show de bola. Aquele foi o filme que mais me chamou a atenção, porque o cara ficou revoltado, porque o irmão orou e ele ficou vivo. E aí você tem que assistir até no filme, né? Ele ficou revoltado porque ele quis ficar onde? Quis ficar no céu. Por que orou? Eu não quis ficar mais vivo. E aí me trouxe uma visão assim, mais grandiosa do reino de Deus, ainda que ele vale mais, né? O dia que nós morremos na glória, nós vamos falar para Deus, por que não morri antes? De tão bom que o céu é, de tão bom que o reino de Deus é. Mas é hoje que eu tenho que escolher se ele é importante para mim ou não. Eu não posso escolher depois. É hoje que eu tenho que ver aquilo que Jesus está falando, o reino dos céus é semelhante, é uma coisa que vale demais para mim. Eu tenho que descobrir hoje. E para eu descobrir, eu tenho que buscar. Quem não busca, não encontra. Quem não chega diante de Deus de coração aberto, não acha. E por isso que tem pessoas que vivem o extraordinário de Deus e outros vivem só nas migalhas. Tem pessoas que a vida dela é só bênção de Deus, cada dia ela vai vivendo o melhor de Deus, porque ela é alguém que busca, alguém que quer encontrar mais de Deus. Eu vejo assim, o reino dos céus ele é tão grande que tem muito mais, mas você tem que querer o mais. Deus quer te abençoar muito mais, Deus quer que se vive muito mais. Mas ele tem que ser importante. E por isso que Jesus fala assim, né? É semelhante. Um tesouro escondido, uma pérola. Quem que encontra, larga tudo. Nós largamos tudo por causa de Jesus. Você está disposto a largar tudo? É um desafio muito grande. Eu lembro que uns anos atrás, quando eu comecei na fé, eu não tinha coragem de falar para Jesus, eis-me aqui, pode fazer comigo o que se quiser. Eu falei, se Jesus me mandar, tem que largar tudo. Mas a hora que eu entendi aquilo, quando eu entendi realmente do reino de Deus, eu não tenho problema se Jesus fala, vai para a direita, para a esquerda. Não, porque eu quero fazer realmente parte dessa coisa grande que é o reino de Deus. Porque Jesus sempre tem o melhor. Mas você tem que ser voluntário, porque o céu é o lugar de voluntário. E quem que é voluntário? Aquele que acha que realmente que o reino dos céus é que vale mais em tudo. Tu possa realmente pensar, quanto vale o reino para você? Qual que é o valor que ele é? Se ele vale tudo, você abre mão de tudo. Se você acha que vale 50%, você abre mão de 50%. Você acha que só 25%, você vai abrir só 25%. Só 10%. Ele vai ali só 10%. Só que se você não abrir mão de tudo, você vai estar fora do reino. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós estamos se enganando, achamos que vamos fazer parte do reino de Deus, mas nós amamos o mundo e queremos amar Jesus. Não tem esse meio termo. O reino ele é mais importante ou é nada?
Essa é uma escolha que nós temos que fazer. Quanto ele vale? Tudo ou nada? Se ele não vale a metade, é como não valesse nada. Né? Porque Jesus fala assim, porque é semelhante, alguém que encontra o tesouro, ele abre mão de tudo. Tu possa realmente meditar essa semana. Quanto o reino vale para você? Qual que é o valor que ele tem? Se está disposto a realmente abrir mão de tudo por causa do reino do Senhor, ou não? Sempre a escolha é nossa. Quem que procura, acha. Quem não procura, não acha. Se você não procurar, a caminhada na fé vai ser chata, vai ser triste, vai ser muito mais desanimador. Um irmão que pecar contra você, você vai ter motivo já de sair da igreja, porque você não achou o mais importante. Porque o mais importante é fazer parte do reino de Deus. Se isso está no meu coração, Jesus pode vir. Né? Porque eu abro mão de tudo. Que realmente isso você possa estar meditando. Vamos se pôr em pé para nós, tu possa estar falando com o Senhor.